E aí, pessoal, tudo bem? Preparados para mais um mergulho profundo aqui no Infinity Tech? Bora lá. Hoje a gente vai desvendar um universo que, vamos combinar, causa um pouco de curiosidade e às vezes até um friozinho na barriga. Muita gente ouve falar e já pensa que é coisa complexa, né? Exatamente. Mas relaxem, porque a gente vai descomplicar tudo. O tema de hoje é algoritmos. Algoritmos. E aqui? Presentes em tudo, influenciando nossas vidas. E para entender melhor como essa mágica acontece, a gente se inspirou no vídeo do mestre Gustavo Guanabara, do canal Curso em Vídeo. Ah, Guanabara. Ele tem um jeito único de explicar, né? Super didático, divertido e vai direto ao ponto. E sabe o que é mais legal? O quê? Ele já começa desmistificando a ideia de que algoritmo é um bicho de 7 cabeças. Verdade. Ele até usa a palavra algarismos para mostrar que a ideia é mais familiar do que a gente imagina. É isso aí. E ele define algoritmo de jeito bem simples. Um conjunto finito de passos organizados que, quando executados, resolvem um problema específico. Aham. E a palavra-chave aqui é resolver um problema. Que nem uma receita de bolo. Uma receita. Pensa comigo. Você tem os ingredientes e o passo a passo. Se seguir direitinho, o resultado é... Um bolo delicioso. Exatamente. Algoritmos são a mesma coisa. Eles te levam do ponto A ao ponto B, resolvendo um problema no caminho. Faz todo sentido. E o Guanabara dá vários exemplos de como a gente usa algoritmos no dia a dia sem nem perceber. Ah, com certeza. Buscar algo na internet, comprar online, usar as redes sociais. Tudo isso tem algoritmo por trás. É verdade. E é por causa deles que as nossas experiências online são tão personalizadas. Tipo o Spotify indicando músicas que a gente gosta ou a Amazon sugerindo produtos. Isso aí. E tem muito mais, né? Nossa, tem. O Guanabara mostra que algoritmo está presente até em videogames, no celular E até... em carros que estacionam sozinhos. É verdade. Aliás, Yeah. falando em carros. Você lembra daquela vez que a gente tentou cancelar a assinatura da TV a cabo e na... Não, parecia o algoritmo mais difícil do mundo. Pior que era. Às vezes, até as tarefas mais simples parecem impossíveis, né? Seja por causa de processos complicados ou interfaces confusas. É verdade. Isso levanta uma questão, né? Como criar algoritmos que sejam eficazes e fáceis de usar? É um desafio e tanto para os designers e desenvolvedores. Mas, mudando um pouco de assunto, você sabia que existe um algoritmo por trás da beleza. Justo, conta mais. É a proporção áurea, representada pela letra grega φ, que é mais ou menos 1.618. E onde essa tal proporção áurea aparece? Em vários lugares inusitados. Nas proporções do corpo humano, na disposição das sementes de um girassol, na espiral de conchas. Que legal. E até em obras de arte de gênios como Leonardo da Vinci. Tipo um código secreto da beleza. Isso. E não é só coincidência, viu? Artistas e arquitetos usam a proporção áurea há séculos para criar composições esteticamente agradáveis. E mais? O Partenon, na Grécia, é um exemplo clássico de construção que usa essa proporção. E nas artes? Ah, tem também. O Homem Vitruviano do Da Vinci e o Nascimento de Vênus do Botticelli, por exemplo. Que incrível. E hoje em dia, onde a gente vê essa proporção? Em todo lugar. Design de logos, layouts de sites, embalagens de produtos. Caramba! E pensar que tudo isso vem de uma simples proporção matemática. Impressionante como ela influencia a nossa percepção de beleza e harmonia. É mesmo! Os algoritmos, mesmo em suas formas mais abstratas, podem influenciar nosso senso estético. Mas vamos voltar para o mundo real? O Guanabara usa um exemplo bem simples para mostrar como até ações do dia a dia podem ser algoritmos. Atravessar a rua. Atravessar a rua. Parece bobagem, mas pensa bem. Olhar para a direita, depois para a esquerda, se não vier carro, atravessar. É uma sequência de ações, ou seja... Um algoritmo? Exatamente. E a ordem dos passos é fundamental, né? Se você atravessar primeiro e olhar depois... Aí já era. Pois é. Até os algoritmos mais simples exigem lógica e organização para funcionar direito. Com certeza. E essa lógica é a base da programação de computadores. Os programas são basicamente conjuntos de algoritmos que resolvem problemas específicos, né? Seja calcular uma equação matemática, processar uma imagem ou controlar um robô. Exato. E por falar em matemática, o Guanabara mostra um algoritmo que ele criou para resolver equações de segundo grau. Aquelas que a gente via na escola. Com o algoritmo, o processo fica muito mais rápido e eficiente. A grande vantagem dos algoritmos é essa, né? Entender padrões e fórmulas para automatizar tarefas, resolver problemas complexos e... Pra facilitar a nossa vida. Com certeza. E essa é só a ponta do iceberg. E aí, pessoal? De volta para nossa imersão no mundo dos algoritmos. No bloco anterior, a gente viu como eles estão presentes em várias áreas da nossa vida. Mas o que mais a gente pode fazer com essa ferramenta? Agora que já entendemos o básico,
Acho que podemos mergulhar em áreas mais complexas, como inteligência artificial e machine learning. Esses termos me deixam um pouco intimidado. Ah, eu entendo. Parece coisa de filme de ficção científica, né? É. Mas, acredite, a gente já está vivendo essa realidade. E os algoritmos são os protagonistas dessa história. Caramba! Me explica uma coisa. Como os algoritmos se encaixam nesse mundo da EA e machine learning? Pensa assim, machine learning é um tipo de inteligência artificial que permite que os computadores aprendam com dados sem serem explicitamente programados. Interessante. A gente alimenta o computador com uma quantidade enorme de dados e ele usa algoritmos para identificar padrões, fazer previsões e melhorar seu desempenho ao longo do tempo. Então os algoritmos são como o cérebro da operação, desvendando as conexões dentro dos dados. Exatamente. E quanto mais dados eles processam, mais sofisticados e precisos eles se tornam. É assim que temos carros autônomos, por exemplo. Carros que dirigem sozinhos. Isso. E também ferramentas de diagnóstico médico que detectam sinais de doenças precocemente. Que incrível! Você pode dar uns exemplos específicos de como os algoritmos estão sendo usados nessas áreas? Claro. Na saúde, por exemplo, os algoritmos analisam imagens médicas como raios-x e ressonâncias para identificar tumores, diagnosticar doenças e até prever a resposta do paciente a um tratamento. Então, em vez de depender só da interpretação humana, a gente usa algoritmos para ter mais precisão. Exatamente. Essa precisão pode salvar vidas, principalmente quando se trata de detecção precoce de doenças como o câncer. É realmente impressionante. E nos carros autônomos, como os algoritmos funcionam? Os carros autônomos dependem da interação de vários algoritmos para perceber o ambiente, tomar decisões e controlar seus movimentos. É como se eles tivessem um cérebro digital que analisa os dados dos sensores, câmeras e GPS para navegar pelas ruas. Isso mesmo. E esses algoritmos são projetados para lidar com vários cenários, reconhecer obstáculos, pedestres, responder às mudanças no trânsito. Nossa, parece muita responsabilidade para um algoritmo. E é por isso que o desenvolvimento e os testes são tão rigorosos. Os engenheiros trabalham para melhorar a precisão e a confiabilidade, garantindo a segurança de todos. Fascinante. E em outras áreas, tem mais alguma aplicação surpreendente dos algoritmos? Ah, com certeza. No mercado financeiro, por exemplo, eles são usados para detectar fraudes, gerenciar investimentos e até prever as tendências do mercado. Então, aqueles traders que a gente vê nos filmes, operando na bolsa em alta velocidade, estão usando algoritmos para tomar decisões? Exatamente. É um debate sobre as implicações éticas, mas não podemos negar que a negociação algorítmica está mudando o mercado financeiro. E no entretenimento, redes sociais. Também. No entretenimento, os algoritmos recomendam filmes, músicas e livros. E nas redes sociais, eles determinam o que você vê no seu feed, com quem você se conecta e como suas postagens são exibidas. Nossa, é como se os algoritmos estivessem criando as nossas experiências digitais. É uma ótima maneira de colocar. Mas isso levanta a questão sobre o papel dos algoritmos na nossa percepção e comportamento. É algo para pensar. A gente precisa estar ciente do impacto dos algoritmos, tanto positivo quanto negativo. É fundamental ter essas discussões e se informar sobre como eles funcionam e como estão sendo usados. Então vamos recapitular. Começamos desmistificando a ideia de que algoritmos são complexos. Vimos que eles são ferramentas de resolução de problemas presentes em todos os lugares. Vimos também como eles personalizam nossas experiências digitais, melhoram a saúde, revolucionam o transporte e transformam o mercado financeiro. E também discutimos as implicações éticas dos algoritmos e a importância de sermos cidadãos informados. Ufa, é muita informação para processar. Mas calma, ainda não terminamos. No próximo bloco, a gente vai explorar os possíveis lados negativos dos algoritmos. E quais medidas podemos tomar para garantir que eles sejam usados de forma responsável e ética? Então, preparem o cafezinho porque a gente vai mergulhar no lado obscuro dos algoritmos. E voltamos para a última parte da nossa imersão no mundo dos algoritmos. A gente viu como eles podem ser incríveis, né? Resolvem problemas, facilitam a vida, mas, como diria o tio Ben... Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Exatamente. E com os algoritmos não é diferente. É verdade. Assim como qualquer ferramenta poderosa, eles também têm um lado obscuro. E é importante a gente conhecer esse lado para usar essa ferramenta com sabedoria. Com certeza. Me conta, quais são os perigos que se escondem por trás dos algoritmos? Um dos maiores problemas é o viés algorítmico. Os algoritmos são treinados com dados, certo? Certo. E se esses dados refletem preconceitos da sociedade, como discriminação de gênero ou raça, o algoritmo pode acabar perpetuando esses preconceitos. Entendi. É tipo, se entra lixo, sai lixo. Se os dados já são problemáticos, o algoritmo vai dar esses problemas. Exatamente. Imagina um algoritmo usado para selecionar candidatos para uma vaga de emprego.
Se os dados históricos mostram que homens foram contratados com mais frequência para cargos de liderança, o algoritmo pode aprender a favorecer candidatos de sexo masculino. Mesmo que eles não sejam os mais qualificados. Isso. Só porque esse foi o padrão que ele encontrou nos dados. Nossa, que injusto! E como a gente combate esse viés? É um desafio, mas a gente precisa estar ciente da possibilidade de viés e procurar por ele ativamente nos dados e nos resultados do algoritmo. Tipo, ser um detetive de viés. E também garantir que os dados usados para treinar os algoritmos sejam diversos e representativos da população. Faz sentido. Se os dados forem tendenciosos para um grupo, o algoritmo não vai ter uma visão geral. Exato. E, por fim, a gente precisa desenvolver técnicas para desenviesar os algoritmos, seja ajustando os dados ou modificando o próprio algoritmo. Essa questão do viés é realmente preocupante. Mas e quais outros pontos negativos a gente precisa ficar de olho? Outro problema é a falta de transparência. Muitas vezes a gente não sabe como os algoritmos tomam decisões, quais dados usam ou quem é responsável pelos resultados. É como se fosse uma caixa preta, não é? É. E essa falta de transparência pode dificultar a correção de resultados injustos. Se algo der errado, pode ser difícil saber quem é o responsável ou como corrigir. E quando a gente pensa em áreas como justiça criminal ou saúde, isso fica ainda mais preocupante. Com certeza. Nesses casos, transparência e responsabilidade são essenciais. A gente precisa entender como as decisões são tomadas e garantir que sejam justas. Ok, mais transparência e responsabilidade. Tem mais alguma coisa? Sim. Os algoritmos podem criar bolhas de filtro, onde a gente só vê informações que confirmam nossas crenças. Ah, isso eu já vi nas redes sociais. O algoritmo me mostra só o que ele acha que eu gosto. Exato. Isso reforça preconceitos, limita a nossa visão de mundo e dificulta o diálogo. Em um mundo já tão polarizado, isso é perigoso, né? É sim. A gente precisa estar atento a como os algoritmos moldam nossa visão de mundo e buscar diferentes perspectivas. Ser mais proativos e críticos na forma como consumimos informação. Isso aí. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa expedição pelo mundo dos algoritmos. Vimos o potencial incrível deles, mas também os riscos e desafios. E aí, qual a lição que a gente tira disso tudo? Acho que a primeira lição é a importância da conscientização. Os algoritmos estão em todo lugar, moldando nossas vidas. A gente precisa entender como eles funcionam. E a segunda lição é que a gente precisa agir. Questionar vieses, exigir transparência e responsabilizar quem usa esses algoritmos. Garantir que eles sejam usados de forma ética, para benefício de todos. Exatamente. Construir um futuro onde os algoritmos sejam ferramentas para o bem, para o progresso e para a justiça. E você que nos acompanhou nessa jornada, fica a reflexão. Qual o papel que você quer que os algoritmos tenham no seu futuro? Um abraço para o Gustavo Guanabara, do Curso em Vídeo, por ter nos inspirado a falar sobre esse tema. E um agradecimento especial ao professor Carlyle do Vale pelo roteiro deste episódio. Aos nossos alunos, muito obrigado por ouvirem. Até a próxima, continuem curiosos e aprendendo sempre. Um abraço virtual e um cafezinho para vocês.